bem-vindos e bem-vindos a mais uma live cultural aqui da Mística para vocês, gente. Tudo bom? Vamos chegando, essa live é uma live de leitura de livro. E o livro que eu tô lendo agora é esse aqui, olha. É o livro do Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi. Seja bem-vindo, Fernando Moura. Nós estamos indo então para o capítulo 2 do livro, tá? E se vocês forem depois lá no meu perfil, na minha bio, vocês vão ver aonde vai ficar salvo, né? O vídeo da leitura, tá bom? Então, para quem não conseguir acompanhar todas as leituras ao vivo no canal, ao vivo aqui, né? Na live, vocês têm a opção depois. Oi, gente, bem-vindos. Vocês têm a opção depois de assistirem também. Bem-vinda, Thaís, obrigada pelo presente. Assistir também o vídeo que vai ficar salvo no meu canal. Eu tenho um vídeo fixado aqui na minha bio que vai mostrar para vocês onde vai ficar esse vídeo para vocês assistirem depois, tá bom? Seja bem-vindo, Luiz Alberto, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à live. É uma live cultural, eu estou indo para o segundo capítulo aqui desse livro. Obrigada, Luiz Alberto. Segundo capítulo da leitura do livro Autobiografia de um Yogi. Eu vou começar a leitura agora para vocês. Vamos lá? Se der tempo, gente, eu vou fazer aí 1h e pouquinho de live. Se dentro desse período aí de 1h e pouco der tempo, eu leio também o terceiro capítulo já para vocês, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Eu peço que compartilhem, por favor, essa live. Compartilhem a live, chamem os amigos para assistirem, né? Eu faço essa live justamente para incentivar as pessoas que não estão, né, com tempo para ficar lendo. Então, vocês podem deixar ali o celular ligadinho na live enquanto vocês vão ouvindo, né, a leitura do livro, tá bom? Vamos então começar aqui, capítulo 2. A morte de minha mãe e o amuleto místico. O maior desejo de minha mãe era o de ver casado meu irmão mais velho. Quando eu contemplar a face da esposa de Ananta, terei encontrado o céu nesta terra. Frequentemente ouvi mamãe expressar com estas palavras o arraigado sentimento hindu pela continuidade da família. Eu tinha 11 anos quando se realizaram os esponsais de Ananta. Mamãe estava em Calcutá, supervisionando alegremente os preparativos para o casamento. Papai e eu ficamos sozinhos em nossa casa em Bareilly, ao norte da Índia, para onde ele fora transferido após 2 anos em Lahore. Anteriormente eu havia presenciado o esplendor dos ritos nupciais de minhas 2 irmãs mais velhas, Roma e Uma, para Ananta. Entretanto, como primogênito, os preparativos eram realmente meticulosos. Mamãe em Calcutá recepcionava numerosos parentes que chegavam diariamente de regiões distantes. Alojava-os confortavelmente em uma casa ampla, recém-adquirida, situada em Ambrose Street 50. Tudo estava pronto, as iguarias do banquete, o trono vistoso, no qual meu irmão seria carregado até a casa da noiva, as fileiras de luzes coloridas, os gigantescos elefantes e camelos feitos de papelão, as orquestras indianas, inglesas e escocesa, os artistas encarregados de alegrar a festa, os sacerdotes celebrantes dos antigos ritos. Papai e eu, com um espírito festivo, planejávamos nos reunir a família em tempo oportuno para a cerimônia. Entretanto, pouco antes do grande dia, tive uma visão de mau presságio. Foi em Bareilly, à meia-noite. Eu dormia ao lado de meu pai no terraço de nosso bangalô, quando fui acordado pelo tremular peculiar do mosquiteiro sobre a cama.
As finas cortinas abriram-se e vi a amada figura de minha mãe. Sejam bem-vindos à live, gente! Acorde seu pai. Sua voz era apenas um sussurro. Tomem o primeiro trem, o das 4 da madrugada. Corram a Calcutá se quiserem me ver. A aparição desvaneceu-se. Pai, papai, mamãe está morrendo. O terror em minha voz despertou instantaneamente. Em soluços comuniquei-lhe a notícia fatídica. Esqueça essa alucinação. Meu pai, como de costume, deu sua negativa a uma situação nova. Sua mãe está em perfeita saúde. Se recebermos notícias más, partiremos amanhã. O senhor nunca se perdoará por não partir agora. E a angústia me fez acrescentar amargamente. Eu também jamais o perdoarei. A manhã seguinte despontou melancolicamente com as explícitas palavras: mamãe gravemente enferma, casamento adiado, venham imediatamente. Papai e eu partimos como dementes. Um de meus tios veio ao nosso encontro numa estação onde tínhamos de baldear. Estrondoso trem vinha em nossa direção, aumentando seu tamanho telescopicamente. De meu tumulto interior brotou a determinação repentina de me atirar aos trilhos do trem. Sentindo-me destituído de minha mãe, não podia suportar um mundo repentinamente árido. Eu amava minha mãe como a amiga mais querida sobre a terra. Seus confortadores olhos negros tinham sido meu refúgio nas insignificantes tragédias de minha infância. Ela ainda está viva? Detive-me para essa última pergunta meu tio. Ele interpretou com rapidez o desespero em minha face. Claro que sim. Eu, porém, mal acreditei. Quando chegamos à nossa casa em Calcutá, foi só para nos defrontarmos com o chocante mistério da morte. Encontrei em colapso, mergulhando em profunda depressão. Muitos anos decorreram antes que meu coração se conformasse. Bramindo nos próprios portões do céu, minhas súplicas afinal impeliram a Mãe Divina a se apresentar. Suas palavras trouxeram cura definitiva às feridas ainda abertas. Sou eu que tenho velado por ti, vida após vida, na ternura de muitas mães. Vem em meu olhar, os 2 olhos negros, os belos olhos perdidos que andas buscando. Papai e eu regressamos a Bareilly logo após os ritos crematórios da bem-amada. Todas as madrugadas bem cedo, eu fazia uma patética peregrinação em sua memória. A frondosa árvore Shelley, que sombreava o prado auriverde em frente ao nosso bangalô. Em momentos poéticos imaginava que as flores brancas de Shelley se derramavam com espontânea devoção sobre o altar do prado. Misturando minhas lágrimas ao orvalho, frequentemente observei uma estranha luz sobrenatural emergindo da aurora. Dores me assaltavam intensas de saudades de Deus. Sentia-me fortemente atraído para o Himalaia. Um de meus primos, recentemente chegado de uma viagem às Montanhas Sagradas, visitou-nos em Bareilly. Escutei ansiosamente suas histórias sobre a alta cordilheira, morada de yogis e swamis. Fujamos para o Himalaia. Minha sugestão feita um dia a Dawakar Prasad, jovem filho de nosso caseiro em Bareilly, foi mal recebida. Ele revelou o plano a meu irmão mais velho, recém-chegado, para visitar papai. Em vez de sorrir com tolerância do projeto impraticável de um menino, Ananda aproveitou o fato para me ridicularizar. Onde está a sua túnica alaranjada? Não pode ser um swami sem ela. Suas palavras, porém, provocaram em mim inexplicável comoção. Fizeram com que visse uma nítida imagem. Eu era um monge percorrendo a Índia. Talvez as palavras de Ananta despertassem lembranças de uma vida anterior. Em todo caso, percebi com que naturalidade usaria a túnica daquela ordem monástica de fundação antiquíssima.
Conversando certa manhã com Dawarka, senti que o amor por Deus descia sobre mim com a força de uma avalanche. Meu companheiro mal prestou atenção à eloquência que se seguiu, mas eu me ouvi atentamente. Fugi naquela tarde para Nainital, no sopé do Himalaia. Ananta perseguiu-me com determinação. Fui forçado a regressar tristemente a Bailey. A única peregrinação permitida era o passeio habitual à árvore Sheol todas as madrugadas. Meu coração chorava pelas duas mães perdidas, a humana e a divina. A morte de mamãe deixou no tecido da família um rasgão irreparável. Papai nunca voltou a se casar, nos quase 40 anos que ainda viveu. Assumindo o difícil papel de pai e mãe de seu pequeno rebanho, ele se tornou perceptivelmente mais terno, mais acessível. Com serenidade e discernimento, resolvia os vários problemas da família. Após as horas de trabalho no escritório, retirava-se como um eremita ao cubículo de seu quarto, praticando Kriya Yoga em doce tranquilidade. Muito depois da morte de mamãe, tentei contratar uma enfermeira inglesa para cuidar dos detalhes que tornariam mais confortável a vida de meu pai, mas ele abanou a cabeça negativamente. Os cuidados para comigo terminaram quando sua mãe se foi. Seus olhos estavam distantes, cheios de devoção perpétua. 14 meses depois da partida de minha mãe, soube que me deixaram uma importante mensagem. Ananta estivera presente ao lado de seu leito de morte e registrara suas palavras. Embora ela tivesse recomendado que a revelação me fosse feita 1 ano após sua morte, meu irmão a retardou. Em breve partiria de Bareilly para Calcutá, para casar-se com a jovem escolhida por mamãe. Uma noite chamou-me para junto de si. Mukunda, tenho relutado em dar-lhe uma estranha mensagem. Sua voz tinha um tom de resignação. Temi avivar seu desejo de abandonar o lar, mas de qualquer jeito você está revestido de fervor divino. Quando capturei recentemente a caminho do Himalaia, tomei uma resolução definitiva. Não adiarei por mais tempo o cumprimento de uma promessa solene. Entregando-me uma caixinha, meu irmão transmitiu a mensagem de mamãe. Deixe que essas palavras sejam minha bênção final, meu amado filho Mukunda, dissera minha mãe. Chegou a hora em que devo relatar alguns fenômenos extraordinários acontecidos após o seu nascimento. Conheci a senda reservada a você, ainda era um bebê em meus braços. Naquela época, levei-o no colo à casa de meu guru em Benares. Eu mal podia ver Lahiri Mahasaya sentado em meditação profunda, quase escondido atrás de uma multidão de discípulos. Enquanto o acalentava, fazia uma prece para que o grande guru nos percebesse e abençoasse. À medida que meu silencioso pedido devocional crescia em intensidade, ele entreabriu os olhos e fez sinal para que me aproximasse. Os outros abriram caminho, curvei-me diante dos pés sagrados. Lahiri Mahasaya colocou Mukunda em seu colo, pousando a mão em sua fronte, à guisa de batismo espiritual. Mãezinha, seu filho será um yogi. Como uma locomotiva espiritual, conduzirá muitas almas ao reino de Deus. Meu coração saltou de alegria ao ver que minha súplica secreta fora atendida pelo Guru onisciente. Pouco antes de seu nascimento, Mukunda, Lahiri Mahasaya me dissera que você seguiria o caminho dele. Mais tarde, meu filho, sua visão da grande luz foi testemunhada por mim e por sua irmã Roma. De um quarto próximo, nós observamos imóvel em seu leito. Seu rostinho iluminou-se, sua voz soou com determinação férrea quando falou de ir para o Himalaia em busca do divino. Por esses meios, filho querido, soube que seu caminho está muito além das ambições mundanas. O mais singular evento de minha vida
trouxe-me confirmação posterior, um evento que agora me impede a dar-lhe esta mensagem em meu leito de morte. Foi uma entrevista com um sábio no Punjab. Quando nossa família vivia em Lahore, a criada entrou certa manhã em meu quarto. Senhora, um estranho Sodhu está aqui. Ele insiste em ver a mãe de Mukunda. Essas singelas palavras tocaram uma corda profunda dentro de mim. Fui imediatamente cumprimentar o visitante. Curvando-me a seus pés, senti que estava na presença de um verdadeiro homem de Deus. Mãe, disse ele, os grandes mestres desejam que saiba que sua permanência na terra não será longa. Sua próxima doença será a última. Houve um silêncio durante o qual não me senti alarmada. Apenas senti uma vibração de grande paz. Finalmente voltou a falar. A senhora deve ser a guardiã de certo amuleto de prata. Não lhe darei o talismã hoje para demonstrar a veracidade de minhas palavras. Ele se materializará em suas mãos. Amanhã, quando estiver meditando. De seu leito de morte, deverá instruir seu filho mais velho, Ananta, para que guarde o amuleto durante 1 ano e então o entregue a seu segundo filho. Mukunda entenderá o significado do talismã, proveniente dos grandes seres. Ele deve recebê-lo na época em que estiver pronto para renunciar a todas as esperanças mundanas e começar sua busca vital de Deus. Depois de haver conservado o amuleto por vários anos, e quando o mesmo tiver servido a seu propósito, desaparecerá. Mesmo que esteja guardado no esconderijo mais secreto, voltará ao lugar de onde veio. Gente, obrigada pelas curtidas. Ofereci esmolas ao santo e me inclinei diante dele com grande reverência. Sem aceitar minha oferenda, abençoou-me e partiu. Na tarde seguinte, quando eu estava sentada em meditação, um amuleto materializou-se entre as palmas de minhas mãos, tal como o Sadhu prometera. Fez-se notar por seu contato liso e frio. Guardei-o zelosamente durante mais de 2 anos e agora o deixo sob custódia de Ananta. Não lamente minha partida, pois serei introduzida por meu grande guru nos braços do infinito. Adeus, meu filho, a mãe cósmica o protegerá. Um raio de iluminação desceu sobre mim quando peguei o amuleto. Muitas recordações adormecidas despertaram. O talismã redondo e autenticamente antigo estava coberto de caracteres sânscritos. Compreendi que procedia de mestres de vidas anteriores que invisivelmente guiavam meus passos. Havia outro significado ainda, mas não se deve revelar completamente a essência de um amuleto. Aí aqui, gente, vocês vão ver algumas fotos da mãe do Yogananda, que é a mãe dele, ó. Bem? Aqui é ele e sentado é o irmão, né? Sempre os mais velhos estão sentados e os mais jovens ficam em pé, né? Atrás, os mais velhos. Esse é o pai do Yogananda. E aqui embaixo são as irmãs. Deixa eu ver. A Roma. Essa aqui é a irmã dele, a Roma, que é a mais velha. A Nalini. Aqui tem a Roma e aqui tem a Nalini, a mais novinha, tá? Então vamos seguir. Como o talismã, afinal, desapareceu em meio a circunstâncias profundamente infelizes de minha vida, e como sua perda foi arauto do ganho de um guru, não será contado nesse capítulo. O menininho frustrado em suas tentativas de chegar ao Himalaia, apesar disso, viajava para longe todos os dias nas asas de seu amuleto. Capítulo 3. O Santo de 2 Corpos.
Papai, se eu prometer voltar para casa de livre e espontânea vontade, poderei fazer uma excursão a Benares? Meu pai raramente punha obstáculos ao meu acentuado amor por viagens. Permitiu-me, ainda menino, visitar muitas cidades e lugares de peregrinação. Em geral, um ou dois amigos me acompanhavam, viajávamos confortavelmente com passes de primeira classe fornecidos por papai. Sua posição de alto funcionário na ferrovia era plenamente satisfatória para os nômades da família. Papai prometeu estudar meu pedido. Deixa eu tomar um golezinho de água. Sejam bem-vindos à live. Vamos prosseguir com a leitura. Papai prometeu estudar meu pedido. No dia seguinte, chamou-me e deu-me uma passagem de ida e volta para de Bareilly a Benares, certo número de rúpias em notas e 2 cartas. Tenho um negócio a propor a um amigo em Benares, Kedar Nath Babu. Infelizmente, perdi seu endereço, mas acredito que você poderá lhe entregar esta carta por intermédio de nosso amigo em comum, Swami Paranabananda. Este Swami, que é meu condiscípulo, alcançou elevada estatura espiritual. A você, a companhia dele será benéfica. Esta segunda carta lhe servirá de apresentação. Piscando um olho, papai acrescentou: lembre-se, nada de fugir de casa novamente. Parti com o entusiasmo de meus 12 anos, embora a idade nunca tenha diminuído meu prazer em ver novas paisagens e rostos desconhecidos. Ao chegar em Benares, dirigi-me imediatamente à residência do Swami. A porta de entrada estava aberta. Subi a um quarto longo, como um corredor no primeiro andar. Um homem robusto, usando apenas uma tanga, estava sentado em posição de lótus, numa plataforma pouco acima do chão. Sua cabeça tinha sido raspada e a face sem rugas, barbeada, um sorriso de beatitude pairava em seus lábios. Para banir meu pensamento de estar sendo um intruso, cumprimentou-me como a um velho amigo. Baba Anand, bem-aventurança para o meu querido, é o que significa. Suas boas-vindas foram expressas calorosamente em voz infantil. Ajoelhei-me e toquei nos pés. O senhor é Swami Pranabananda? Ele moveu a cabeça afirmativamente. Você é o filho de Bhagavati? Suas palavras foram ditas antes que eu tivesse tempo de retirar do bolso a carta de papai. Espantado, estendi-lhe a carta de apresentação, que agora parecia supérflua. Naturalmente localizarei Kedar Nath Babu para você. O santo de novo me surpreendeu por sua clarividência. Passou os olhos pela carta e fez algumas referências afetuosas a meu pai. Sabe, estou desfrutando 2 aposentadorias. Uma por recomendação de seu pai, para quem já trabalhei na ferrovia. Outra por recomendação de meu Pai Celestial, para quem terminei conscientemente meus deveres terrenos nesta vida. Achei muito obscura essa última frase. Senhor, que tipo de aposentadoria recebe do Pai Celestial? Ele atira dinheiro ao seu colo? O Swami riu. Refiro-me a uma aposentadoria de paz insondável, recompensa por muitos anos de profunda meditação. Agora não as anseio mais por dinheiro. A satisfação de minhas escassas necessidades materiais está sobejamente garantida. No futuro você entenderá o significado de uma segunda aposentadoria. Terminando a conversa, de repente, o santo imobilizou-se sério. Um ar de esfinge o envolveu. A princípio seus olhos brilharam como se observassem algo interessante. Depois se tornaram opacos. Seu mutismo deixou-me desconcertado. Ele ainda não dissera como eu poderia encontrar um amigo de papai. Um tanto inquieto, circunvaguei o olhar pelo quarto vazio, exceto por nós dois. Meus olhos errantes pousaram em suas sandálias de madeira que estavam sob o estrado. Senhorzinho, não se preocupe.
O homem que gostaria de ver estará aqui em meia hora. O yogi estava lendo meu pensamento, um feito até bem fácil naquele momento. Novamente, ele se interiorizou num silêncio impenetrável. Quando meu relógio indicou a passagem de 30 minutos, o Swami saiu de seu silêncio. Acho que Kedar Nath Babu está se aproximando da porta, disse. Ouvi alguém subindo as escadas. Uma incompreensão espantada surgiu em mim. Meus pensamentos voavam confusos. Como é possível que o amigo de meu pai tenha sido chamado aqui sem o auxílio de um mensageiro? Desde que cheguei, o Swami só falou comigo. Sem cerimônia, abandonei o quarto e desci a escada. A meio caminho encontrei um homem magro, de pele clara e de média estatura. Parecia estar com pressa. O senhor é Kedar Nath Babu? A agitação dava colorido à minha voz. Sim, e você não é o filho de Bhagavati, que está esperando por mim? Ele sorriu amigavelmente. Senhor, como lhe ocorreu vir aqui? Eu sentia frustração e ressentimento por não poder explicar sua presença. Hoje tudo é misterioso. Há menos de uma hora eu saía de meu banho em Ganges, quando Swami Pranabananda se aproximou. Não tenho a menor ideia de como ele soube que eu me achava ali àquela hora. Disse-me: o filho de Bhagavati está à sua espera em meu apartamento. Pode vir comigo? Concordei alegremente, caminhamos lado a lado, mas o estranho é que o Swami, com suas sandálias de madeira, tomou a dianteira, apesar de eu estar calçando esses resistentes sapatos para caminhar. Quanto tempo levará para chegar à minha casa? Pranabananda parou de súbito para fazer-me esta pergunta. Cerca de meia hora. Ele me olhou enigmaticamente. Tenho outra coisa para fazer agora, vou deixá-lo para trás. Nós nos encontraremos em minha casa, onde o filho de Bhagavati e eu estaremos à sua espera. Antes que eu pudesse responder, passou por mim velozmente e desapareceu entre a multidão. Vim para cá o mais depressa possível. Essa explicação apenas aumentou meu assombro. Perguntei há quanto tempo conhecia Swami. Swami significa santo, tá? Bom dia, gente. Nós nos encontramos algumas vezes no ano passado, mas não recentemente. Foi com prazer que o revi no Ghat de banhos esta manhã. Ou seja, falando que o Swami esteve lá no Gange para encontrar com ele, mas o Swami não saiu da casa dele, ele estava na frente aqui do Yogananda o tempo inteiro, né? Não posso crer em meus ouvidos, estarei ficando louco. O senhor encontrou Pranabananda numa visão ou realmente o viu, tocou-lhe a mão e escutou o ruído de seus passos? Não sei onde está querendo chegar. Ele ficou rubro de indignação. Não estou mentindo. Não pode compreender que só por intermédio do Swami eu podia ter sabido que você me esperava aqui? Pois eu lhe asseguro que esse homem, Swami Pranabananda, não se afastou de minha vista um só instante desde que entrei aqui há uma hora atrás. Contei-lhe toda a história repetindo a conversa que tivera com Swami. Ele arregalou os olhos. Estamos vivendo nesta era materialista ou estamos sonhando? Nunca esperei testemunhar tal milagre em minha vida. Julguei que o Swami era apenas um homem comum e agora descubro que pode materializar um corpo extra e operar com ele. Entramos juntos no quarto do santo. Kedar Nath Babu apontou com o dedo para o calçado sobre o estrado. Olhe, são as mesmas sandálias que ele usava no Ghat, segredou-me. E vestia apenas uma tanga, exatamente como agora. Quando o visitante se inclinou diante dele, o santo voltou-se para mim com um sorriso divertido. Por que se espanta com tudo isso? A sutil unidade do mundo dos fenômenos não se acha oculta aos verdadeiros yogis. Eu vejo e converso instantaneamente com meus discípulos na distante Calcutá. Eles também podem transcender à vontade
qualquer obstáculo de matéria densa. Foi provavelmente para avivar o ardor espiritual em meu jovem peito que o Swami condescendeu em falar-me de seus poderes de rádio e televisão astrais. Mas em vez de entusiasmo, senti apenas terror. Talvez porque eu estivesse destinado a empreender minha busca divina sob a orientação de um determinado guru, Sri Yukteswar, a quem ainda não encontrara. Não me senti disposto a aceitar Pranabananda como instrutor. Olhei-o com desconfiança, conjecturando se era ele ou seu segundo corpo o que eu tinha à minha frente. O mestre procurou dissipar minha inquietude, lançando-me um olhar de alento espiritual e dizendo algumas palavras inspiradoras sobre o seu guru. Esse é o Swami, tá? O que conseguiu, sem sair de lá, né, e visitar o outro num lugar tão longe, lá no Ganges, e dar a mensagem. Bom, as palavras inspiradoras sobre o seu guru. Lahiri Mahasaya, guru desse aqui que eu mostrei para vocês agora, foi o maior yogi que conheci. Ele era a própria divindade revestida de carne. Se um discípulo refletir, pode materializar uma forma carnal extra à vontade, que milagres não estarão ao alcance de seu mestre? Vou lhe dar uma ideia do quanto é inestimável a ajuda de um guru. Eu costumava meditar com outro discípulo durante 8 horas todas as noites. Tínhamos de trabalhar no escritório da ferrovia durante o dia. Eu desejava dedicar todo o meu tempo a Deus e tinha dificuldade em cumprir meus deveres diurnos. Durante 8 anos, perseverei meditando metade da noite. Obtive maravilhosos resultados. Tremendas percepções espirituais me iluminaram a mente. Mas sempre um véu delgado persistia em mim e o infinito. Mesmo fazendo esforços sobre-humanos, a união irrevogável e final me era negada. Certa noite fiz uma visita a Lahiri Mahasaya e supliquei sua divina intercessão. Continuei a importuná-lo a noite toda. Angélico Guru, minha angústia espiritual é tanta que não posso mais suportar a vida sem ver o Supremo Bem-Amado face a face. Que posso fazer? Você deve meditar mais profundamente. Estou apelando a ti, ó Deus, meu mestre. Vejo-te materializado à minha frente em corpo físico. Abençoa-me para que te possa perceber em teu aspecto infinito. Lahiri Mahasaya estendeu a mão num gesto afável. Agora você pode ir e meditar, intercedi por você junto a Brahma. Em estado de elevação incomensurável, voltei para casa. Ao meditar naquela mesma noite, alcancei o ardente ideal de minha vida. Agora desfruto incessantemente da aposentadoria espiritual. Desde aquele dia, o Criador Beatífico nunca mais ficou oculto de meus olhos por trás do véu da ilusão. A face de Pranabananda irradiava a luz divina. A paz de um outro mundo penetrou em meu coração. Todo medo voara para longe. O santo fez ainda outra confidência. Alguns meses depois, voltei a visitar Lahiri Mahasaya e tentei agradecer por me haver concedido a dádiva infinita. Na mesma ocasião, mencionei outro problema. Guru Divino, não posso mais trabalhar no escritório. Por favor, liberte-me. Brahma me mantém constantemente enlevado. Peço sua aposentadoria à estrada de ferro. Que razão invocarei contando poucos anos de serviço? Diga o que sente. No dia seguinte, fiz o requerimento. O médico procurou saber que fundamento havia para a solicitação prematura. Durante o trabalho, experimento uma sensação avassaladora subindo pela espinha dorsal, permeando meu corpo inteiro e me incapacitando para o cumprimento dos deveres. Só um momento.
engasguei. Vocês já se engasgaram com a própria saliva? Gente, sejam bem-vindos à live. Eu ainda tô aqui um pouco engasgada, mas eu já vou continuar a leitura, tá? Sejam bem-vindos, eu peço por favor que compartilhem, que curtam a live. É uma live cultural, uma live de leitura desse livro aqui, ó, Autobiografia de um Yogi. E todas as lives ficarão salvas no meu canal. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ir na minha página, tá bom? Na minha bio. E tem vídeo fixado lá falando como é que vocês podem acessar os outros vídeos da leitura desse livro, tá? Para que vocês possam acompanhar desde o começo. Então vamos lá, continuando. Sem mais perguntas, o médico fez altas recomendações para a aposentadoria que recebi sem demora. Sei que a vontade divina de Lahiri Mahasaya operou através do médico e dos chefes da ferrovia, seu pai inclusive. Eles obedeceram automaticamente a direção espiritual do grande guru e me deixaram livre para uma vida de ininterrupta comunhão com o bem-amado. Depois dessa extraordinária revelação, Swami Pranabananda mergulhou em um de seus longos silêncios. Quando me despedi, tocando-lhe os pés com reverência, ele me deu sua bênção. Sua vida permanece a senda da renúncia e da yoga. Um dia ainda o verei junto a seu pai. Os anos trouxeram a confirmação destas duas previsões. Kedarnath Babu caminhava ao meu lado na escuridão crescente. Entreguei-lhe a carta de meu pai e meu companheiro Aleu sobre um lampião da rua. Seu pai sugere que eu aceite um emprego no escritório da ferrovia em Calcutá. Que agradável olhar para o futuro aguardando pelo menos uma das aposentadorias de que goza Swami Pranabananda. Mas é impossível, não posso sair de Benares. Infelizmente, ainda não tenho 2 corpos. Vamos continuar. Deixa eu tomar mais um gole de água aqui, pessoal. Né? Molhar a garganta, digamos assim. Para hidratar as cordas vocais, né? Peço por favor que vocês curtam a live, tá bom, pessoal? Curtam essa live, interajam se vocês quiserem comentar alguma coisa. A gente pode fazer alguns comentários aqui sobre o livro, sobre o capítulo. Lembrando que a live, ela vai ficar salva, tá, gente? Então, eu tô fazendo leitura de cada um dos capítulos, né? Agora eu vou começar então o capítulo 4 desse livro aqui. E todas as lives ficarão salvas, tá, pessoal? Então as lives com as leituras anteriores e as leituras posteriores ficarão salvas no meu canal. E aí, para quem quiser acessar lá, saber mais informação de como acessar esses outros vídeos, é só vocês irem na minha página inicial, na minha bio. E lá tem vídeo fixado explicando como é que vocês conseguem assistir os outros vídeos, os capítulos anteriores e também dos próximos capítulos que virão, tá bom? Que tudo vai ficar salvo para que vocês consigam acompanhar a leitura completa do livro, vídeo por vídeo, tá? Então vamos continuar, sejam todos bem-vindos, obrigada pelos presentes, por favor curtam e compartilhem a live. E agora eu vou seguir para o capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4. Minha fuga interrompida rumo ao Himalaia. Abandone a sala de aula arranjando algum pretexto fútil e alugue um coche. Pare na travessa lateral onde ninguém de minha casa o possa ver. Essas foram minhas instruções finais a Amar Mitter, colega de escola secundária que planejara me acompanhar ao Himalaia. Havíamos escolhido o dia seguinte para a fuga.
Era necessário tomar precauções, pois meu irmão Ananta exercia vigilância rigorosa. Ele decidira frustrar todos os planos de fuga que suspeitava predominarem em meus pensamentos. Como fermento espiritual, Como fermento espiritual, o amuleto trabalhava silenciosamente dentro de mim. Eu esperava encontrar em meio às neves do Himalaia o mestre cuja face muitas vezes me aparecia em visões. Minha família estava morando em Calcutá, para onde papai fora definitivamente transferido. Segundo o costume patriarcal indiano, Ananda trouxera sua esposa para viver em nossa casa. Num quartinho do sótão, eu me entregava às meditações diárias, preparando minha mente para a busca divina. A memorável manhã chegou com uma chuva pouco auspiciosa. Ouvindo as rodas do coche de Amar na rua, embrulhei precipitadamente um cobertor, um par de sandálias, 2 tangas, um colar de contas de oração, a fotografia de Lahiri Mahasaya e um exemplar do Bhagavad Gita. Atirei o embrulho pela janela do 3º andar, desci as escadas correndo e passei por meu tio, que comprava peixe na porta. Que agitação é essa? Seu olhar me examinou cheio de suspeita. Sorri com ar inocente e caminhei até a viela. Apanhando meu embrulho, reuni-me a Amar com a cautela de um conspirador. Dirigimos-nos para Chandni Chowk, zona comercial da cidade. Durante meses havíamos economizado o dinheiro do lanche para comprar roupas inglesas. Sabendo que meu esperto irmão desempenharia facilmente o papel de detetive, pensamos em despistá-lo disfarçados em trajes europeus. Em nosso caminho para a estação, paramos para apanhar meu primo, Jotin Ghosh, a quem eu chamava de Jatinda. Ele era um recém-convertido que suspirava por um guru no Himalaia. Vestiu nova roupa que reserváramos, Bem camuflados, assim esperamos. Profunda euforia dominava nossos corações. Agora só nos faltam sapatos de lona. Levei meus companheiros a uma loja onde estavam expostos calçados com sola de borracha. Artigos de couro obtidos pela matança de animais não devem ser usados nessa santa viagem. Detive-me na rua para remover a capa de couro de meu Bhagavad Gita e as correias de couro do meu sola-tope, meu capacete, de manufatura inglesa. Na estação, compramos passagens para Burdwan, de onde planejávamos baldear para Hardwar, no sopé do Himalaia. Assim que o trem, como nós, se pôs em fuga, dei rédea solta a algumas de minhas gloriosas previsões, antegozando-as. Imaginem só, exclamei. Seremos iniciados pelos mestres e experimentaremos o transe da consciência cósmica. Nossos corpos se carregarão de tal magnetismo que os animais selvagens do Himalaia se aproximarão mansamente de nós. Os tigres não passarão de dóceis gatos caseiros à espera de nossas carícias. Este comentário, que delineava perspectivas fascinantes, tanto metafórica quanto literalmente, produziu um sorriso entusiástico em Amar. Jatinda, porém, desviou o olhar e pela janela dirigiu para a paisagem que passava rapidamente. Vamos dividir o dinheiro em 3 partes. Jatinda quebrou um longo silêncio com essa sugestão. Cada um de nós deve comprar sua própria passagem de Burdwan. Assim, ninguém na estação desconfiará de que estamos fugindo juntos. Sem de nada suspeitar, concordei. Ao anoitecer, nosso trem parou em Burdwan. Jatinda foi ao guichê de passagens, Amar e eu sentamos na plataforma. Esperamos 15 minutos. Depois, infrutíferamente, inquirimos sobre seu paradeiro. Procurando por todos os lados, gritávamos o nome de Jatinda com a urgência do medo, mas ele se esfumara nos desconhecidos e obscuros arredores da pequena estação. Fiquei completamente abatido, num estado de choque próximo do torpor.
Não acreditava que Deus pudesse aprovar um incidente tão deprimente. Minha romântica fuga em direção a ele, a primeira cuidadosamente planejada, redundara em perda cruel. Amar, devemos voltar para casa. Eu chorava feito criança. O adeus empedernido de Jatinda é um mau presságio. Essa viagem se destina ao fracasso. É esse seu amor pelo senhor? Não pode suportar o pequeno teste de traição de um companheiro? Graças à possibilidade sugerida por Amar, de que se tratava de teste divino, meu coração se acalmou. Logo nos refizemos com os famosos doces de Bourdieu, Sitabog é um manjar para a deusa, e Moticur, pepitas de pérola doce. Poucas horas depois, tomamos o trem para Hardwar via Bareilly. Fazendo a baldeação no dia seguinte, em Moguserai, discutimos um assunto vital enquanto esperávamos na plataforma. Amar, logo poderemos ser interrogados pelos funcionários da ferrovia. Não vou subestimar a argúcia de meu irmão. Aconteça o que acontecer, não direi uma só mentira. Só lhe peço, Mukunda, que não fale, não ria e não faça um gesto enquanto eu falar. Neste momento, um funcionário europeu da estação se aproximou de mim. Ele sacudia um telegrama, cujo conteúdo adivinhei imediatamente. Estão fugindo de casa inconformados? Não. Fiquei satisfeito por sua escolha de palavras me permitir essa resposta enfática. Não era inconformidade, porém a mais divina saudade, a responsável por meu comportamento nada convencional. O funcionário voltou-se para Amar. O duelo de sutil inteligência que sustentaram quase me impediu de manter a estoica gravidade aconselhada, de não rir, né? Onde está o terceiro jovem? O homem imprimiu um selo de plena autoridade em sua voz. Vamos, diga a verdade. Senhor, noto que usa óculos. Não pode ver que somos apenas dois? Amar sorriu descaradamente. Não sou mágico, não posso fazer aparecer um terceiro rapaz. O funcionário, visivelmente desconcertado com essa impertinência, procurou outra área vulnerável. Qual o seu nome? Chamam-me de Thomas. Sou filho de mãe inglesa e pai indiano, convertido ao cristianismo. Qual é o nome de seu amigo? Eu o chamo de Thompson. Nesta altura, minha hilaridade interior tinha atingido o auge. Sem a menor cerimônia, caminhei para o trem que providencialmente dava o apito de partida. Amar veio atrás, acompanhado pelo funcionário que se tornara crédulo e obsequioso a ponto de nos alojar em um compartimento reservado a europeus. Evidentemente, lhe doía ver dois jovens de sangue parcialmente inglês viajarem numa seção destinada aos indianos. Quando se despediu cortesmente, reclinei-me para trás no assento em gargalhadas incontroláveis. O semblante de Amar expressava incontida satisfação por haver logrado um funcionário europeu veterano. Na plataforma, eu dera um jeito de ler o telegrama. Era de meu irmão Ananta e dizia: 3 jovens bengalis vestidos à inglesa fogem de casa para Hardwar via Moguserai. Favor detê-los até minha chegada. Ampla recompensa por seus serviços. Amar, eu o preveni que não deixasse em sua casa itinerários marcados. Meu olhar era de censura. Meu irmão deve ter encontrado algum desses papéis. Como um cordeiro, meu amigo admitiu sua falta. Paramos brevemente em Bareilly, onde Dawarka Prasad esperava por nós com um telegrama de Ananta. Dawarka tentou valentemente nos deter. Convenci-o de que nossa fuga não fora empreendida por motivos fúteis. Como acontecera em ocasião anterior, Dawarka recusou meu convite de partir para o Himalaia. Enquanto à noite nosso trem se detinha em certa estação e eu cochilava, Amar foi acordado por outro funcionário inquiridor. Também este foi vítima do híbrido encantamento de Thomas e Thompson. O trem nos levou a uma chegada triunfal em Hardwar ao nascer do sol.
As majestosas montanhas assomavam convidativas à distância. Como um raio, atravessamos a estação e entramos na liberdade das multidões citadinas. Nosso primeiro ato foi mudar a roupa para trajes indianos, pois Ananta, em algum modo, descobrira nosso disfarce europeu. Uma premonição de captura me pesava na cabeça. Reconhecendo que seria prudente sair logo de Hardwar, compramos passagem para prosseguir em direção ao norte, até Rishikesh, terra santificada pelos pés de muitos mestres, desde épocas remotas. Eu já tinha subido ao trem, mas Amar, que se atrasava na plataforma, foi pego de surpresa pelo grito de um policial. Este indesejado vigilante escoltou-nos até a delegacia de polícia e confiscou nosso dinheiro. Cortesmente explicou que era seu dever deter-nos até a chegada de meu irmão mais velho. Ao saber de nosso destino de fugitivos, Ao saber que nosso destino de fugitivos era o Himalaia, o policial relatou uma estranha história. Vejo que são alucinados por santos. Nunca, porém, encontraram maior homem de Deus do que um santo com quem estive ainda ontem. Um colega policial e eu o vimos pela primeira vez há 5 dias. Patrulhávamos o Ganges em caçada feroz a um assassino. Tínhamos ordem de capturá-lo vivo ou morto. Sabia que fingia ser um sadhu para roubar peregrinos. A pouca distância de nós, vimos uma pessoa cuja aparência coincidia com a descrição do criminoso. Ele ignorou nossa ordem de alto. Corremos para subjugá-lo. Ao chegar por trás dele, brandi minha machadinha com tremenda força. O braço direito do homem foi quase completamente decepado. Sem proferir um grito ou olhar sequer a horrorosa ferida, o desconhecido continuou para assombro nosso em seu passo veloz. Quando saltamos à sua frente, ele disse com voz mansa: "Não sou o assassino que procuram." Fiquei profundamente mortificado ao ver que havia ferido um sábio de olhar divino. Prostrando-me a seus pés, implorei seu perdão e ofereci meu turbante para estancar o sangue que jorrava em abundância. "Filho, foi um engano compreensível de sua parte. O santo olhou-me com bondade. Siga seu caminho e não se recrimine. A amada mãe toma conta de mim." Ele agarrou o braço pendente, comprimiu em seu lugar junto ao ombro e, ó maravilha, o braço aderiu o sangue e inexplicavelmente parou de jorrar. "Encontre-me sob aquela árvore dentro de 3 dias e me verá completamente curado. Assim não sentirá mais remorso." Ontem meu colega e eu fomos ansiosamente ao lugar indicado. O sadhu lá estava e permitiu-nos examinar seu braço. Nenhuma cicatriz era visível, nem qualquer vestígio de ferimento. "Vou para as solidões do Himalaia via Rishikesh." O sadhu nos abençoou e partiu velozmente. Sinto que minha vida ganhou elevação espiritual graças à sua santidade. O policial concluiu seu relato com piedosa exclamação. Era óbvio que a experiência o havia levado a profundezas além das habituais. Com um expressivo gesto, estendeu-me um recorte de jornal sobre o milagre. No estilo rebuscado de certos jornais sensacionalistas, que infelizmente não faltam nem na Índia, a versão do repórter parecia um pouco exagerada, informava que o sadhu quase fora decapitado. A Maria e eu lamentamos não conhecer o grande yogi que perdoara seu perseguidor à maneira de Cristo. A Índia, materialmente pobre durante os últimos séculos, ainda possui um lastro inesgotável de riqueza divina. Arranha-céus espirituais podem ocasionalmente ser encontrados à beira do caminho, até por homens mundanos como o policial. Agradecemos o policial por ter aliviado o nosso tédio com sua história maravilhosa. Ele provavelmente tentava insinuar ter mais sorte que nós, sem qualquer esforço, encontrar um santo iluminado. Nossa veemente busca terminara, não aos pés de um mestre, mas em mísera delegacia da polícia. Tão perto do Himalaia, contudo, em nosso cativeiro tão longe, confessei a Amar que sentia redobrar meu impulso de buscar a liberdade. "Vamos escapar assim que a oportunidade se ofereça. Podemos ir a pé
a Santa Rishikesh. Sorri para incentivá-lo, mas meu companheiro ficara pessimista assim que a firme escora de nosso dinheiro nos for arrancada. Se nos embrenharmos a pé na perigosa jungle, terminaremos não na cidade dos santos, mas no estômago dos tigres. 3 dias depois, Ananta e o irmão de Amar chegaram. Amar saudou o irmão com afetuoso alívio. Eu permaneci irreconciliável. Ananta só obteve de mim severa censura. Compreendo como se sente, disse meu irmão com brandura. Tudo o que peço é que me acompanhe a Benares para conhecer certo sábio, e depois a Calcutá para estar alguns dias com nosso aflito pai. Então poderá recomeçar sua busca de um mestre neste lugar. Amar interveio neste ponto da conversa, para declarar que não tinha qualquer intenção de voltar para Hardwar comigo. Ele estava usufruindo o calor familiar, mas eu sabia que nunca abandonaria a procura de meu guru. Nosso grupo foi de trem para Benares. Ali tive resposta singular e instantânea a uma prece minha. Um plano habilidoso fora arquitetado previamente por Ananta. Antes de ir ao meu encontro em Hardwar, parou em Benares para pedir uma autoridade em escrituras sagradas que me concedesse uma entrevista mais tarde. O erudito e seu filho prometeram a Ananta que tentariam dissuadir-me de ser um sannyasi. Ananta levou-me a essa casa. O filho, um jovem efusivo, cumprimentou-me no pátio. Ele me envolveu em um longo discurso filosófico, declarando ter conhecimento claro e evidente de meu futuro. Quis desacreditar minha ideia de tornar-me monge. Você terá dissabores constantes e nunca achará Deus se insistir em desertar de suas responsabilidades habituais. Não pode queimar o karma passado sem as experiências do mundo. Não pode eliminar karma passado sem as experiências do mundo. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos. Palavras imortais de Bhagavad Gita afloraram a meus lábios em resposta. Se em mim meditar sem cessar, até mesmo alguém com o pior dos karmas queimará rapidamente os efeitos de suas más ações passadas, transformando-se em ser de alma excelsa, logo atingirá a paz perene. Uma coisa é certa, o devoto que deposita sua confiança em mim jamais perece. Todavia, os prognósticos passados do jovem haviam ligeiramente abalado minha confiança. Com todo o fervor de meu coração, orei a Deus silenciosamente. Por favor, resolve minha confusão interior e responde-me aqui agora se tu desejas que eu leve uma vida de renúncia ou a de um homem mundano. Notei um sadhu de nobre aparência do lado de fora da casa do erudito. Evidentemente ouvira algo da animada conversa entre mim e o pretenso clarividente, pois chamou-me para seu lado. Senti imensa força fluindo de seus olhos calmos. Filho, não ouça-se ignorante. Em resposta à sua prece, o Senhor me encarrega de lhe assegurar que seu caminho nesta vida é unicamente o da renúncia. Com espanto e gratidão sorri feliz com essa mensagem decisiva. Afasta-se deste homem, o ignorante chamava por mim do pátio. Meu santo guia abençoou-me com a mão e afastou-se lentamente. Este sadhu é tão louco quanto você. Era o erudito grisalho quem fazia essa encantadora observação. Ele e o filho me olhavam com ar lúgubre. Ouvi dizer que ele também abandonou o lar para uma incerta busca de Deus. Dei-lhes as costas. Disse a Ananta que não continuaria a sustentar debates com os donos da casa. Meu decepcionado irmão concordou em partir imediatamente. Logo embarcamos no trem para Calcutá. Senhor detetive, como descobriu que eu fugira com 2 companheiros? Dei curso à minha viva curiosidade, interrogando Ananta em nossa viagem para casa. Ele sorriu maliciosamente. Em sua escola descobri que Amar saiu da sala de aula e não voltou mais. Na manhã seguinte fui à casa dele e achei um itinerário de trens com horários assinalados. O pai de Amar estava de saída e lamentava-se com o cocheiro. Meu filho não irá à escola comigo esta manhã. Ele desapareceu, respondeu
o empregado. Ouvi um colega dizer que seu filho e 2 companheiros, usando trajes europeus, tomaram o trem na estação de Hora e presentearam com sapatos de couro o condutor dos cavalos. Assim obtive 3 pistas: o horário, o trio de rapazes e a roupa inglesa. Eu ouvi as revelações de Ananta com um misto de bom humor e de vergonha. Nossa generosidade com o cocheiro tinha sido levemente mal dirigida. Naturalmente, apressei-me em mandar telegramas aos chefes de estação em todas as cidades que Amar assinalara o horário de trens. Ele havia sublinhado Berili, telegrafei a seu amigo da Uarca lá residente, fazendo algumas perguntas em nossa vizinhança em Calcutá sobre que o primo Jatinda estivera ausente uma noite, mas voltara para casa na manhã seguinte, vestido à europeia. Convidei-o para sair e jantar comigo. Aceitou, desarmado por minha atitude amistosa. No caminho, levei-o sem que suspeitasse a delegacia de polícia, onde foi cercado por diversos policiais que eu previamente escolhera por seu aspecto feroz. Sob aqueles olhares ameaçadores, Jatinda concordou em explicar sua misteriosa conduta. Parti para o Himalaia, flutuando no mar de alegria. Vibrava inspirado diante da perspectiva de encontrar os mestres. Mas quando Mukunda disse: durante nossos êxtases nas cavernas do Himalaia, os tigres ficarão encantados e se sentarão à nossa volta como mansos gatinhos, minha efervescência gelou, gotas de suor brotaram em minha testa. E se não for assim? Pensei. Se a natureza selvagem dos tigres não se modificar pelo poder de nosso transe espiritual, seremos tratados com delicadeza, com a delicadeza dos gatos domésticos? Em minha imaginação, já me via hóspede compulsório do estômago de algum tigre. Lá entrando, não de uma só vez, de corpo inteiro, mas a prestações em diversas partes. Minha raiva contra o desaparecido Jatinda evaporou-se em riso. A hilariante explicação dada no trem valeu por toda a angústia que ele me causara. Devo confessar que senti leve satisfação. Jatinda também não escapara de um encontro com a polícia. Ananta, você é um cão policial de nascença. Em meu divertimento havia algo de exasperação. Direi a Jatinda que estou contente por sua atitude se dever ao prudente instinto de conservação e não a disposições traiçoeiras como parecia. Em nossa casa em Calcutá, papai comovidamente pediu que eu contivesse meus pés errantes, pelo menos até completar os estudos secundários. Durante minha ausência, ele carinhosamente acalentara um plano, contratando um santo versado nas escrituras Swami Kebalananda para vir com regularidade à nossa casa. Este sábio será seu instrutor em sânscrito, anunciou meu pai, cheio de confiança. Papai nutria a esperança de satisfazer meus anseios espirituais com instruções de um filósofo erudito. Mas num trabalho sutil, as cartas logo mostraram outro jogo. Meu novo professor, longe de oferecer intelectualidades áridas, converteu-se em abanador das brasas de minha aspiração por Deus. Meu pai ignorava que Swami Kebalananda era um dos mais elevados discípulos de Lahiri Mahasaya. O incomparável guru teve milhares de discípulos silenciosamente atraídos pelo poder irresistível de seu divino magnetismo. Eu soube mais tarde que Lahiri Mahasaya muitas vezes definira Kebalananda como um rishi, ou um sábio iluminado. O rosto formoso de meu instrutor tinha por moldura barba e cabeleira fartamente encaracoladas. Seus olhos negros eram inocentes, com a pureza de um olhar de criança. Todos os movimentos de seu corpo delgado revelaram a deliberação em repouso, sempre cortês e carinhoso. Estabelecera-se firmemente na consciência infinita. Muitas de nossas felizes horas juntos foram passadas em profunda meditação de Kriya. Oi, gente, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Por favor, curtam e compartilhem a live.
Kebalananda era notável autoridade nos antigos Shastras ou livros sagrados. Conquistara por sua erudição o título de Shastri Mahasaya, de uso comum ao cumprimentá-lo. Entretanto, meu progresso no aprendizado do sânscrito era quase nulo. Eu aproveitava todas as oportunidades para dissertar da gramática prosaica e conversar sobre Yoga e Lahiri Mahasaya. Um dia tive a honra de ouvir meu professor falar de seu convívio pessoal com o mestre. Tive a rara felicidade de permanecer perto de Lahiri Mahasaya durante 10 anos. Seu lar em Benares constituía a meta de minha peregrinação todas as noites. O guru estava sempre em sua pequena sala de recepção no primeiro andar. Ao sentar-se em posição de lótus num assento de madeira sem espaldar, seus discípulos formaram uma semi-guirlanda a seus pés. Os olhos dele cintilavam e dançavam com a alegria do divino. Conservavam-os sempre semicerrados, contemplando, através do olho telescópico interior, a esfera da bem-aventurança perene. Raras vezes falava por muito tempo. Ocasionalmente seu olhar pousava num estudante que necessitava de ajuda, então palavras restauradoras jorravam como uma avalanche de luz. Paz indescritível brotava dentro de mim ao simples olhar do mestre. Sua fragrância permeava-me como se visse de um lótus de infinitude. Estar com ele, mesmo sem trocar uma palavra durante muitos dias, era uma experiência que transformava todo o meu ser. Se alguma barreira invisível se interpunha no caminho de minha concentração, ia meditar aos pés do guru. Ali atingia facilmente estados de consciência sutilíssimos. Tais percepções me escapavam em presença de instrutores menores. O mestre era um templo vivo de Deus, cujas portas secretas se abriam para todos os discípulos através da devoção. Lahiri Mahasaya não era um intérprete pedante das escrituras. Sem esforço, mergulhava na biblioteca divina. Da fonte de sua onisciência brotavam os pensamentos como repuxos orvalhados e as palavras como espuma. Possuía a chave maravilhosa que abria a profunda ciência filosófica escondida nos Vedas, milênios atrás. Se lhe pediam que explicasse os diferentes planos de consciência mencionados nos antigos textos, acedia sorrindo. Atingirei esses estados e logo direi o que estou percebendo. Era assim, diametralmente oposto aos professores que aprendem as escrituras de memória e depois explicam abstrações das quais não têm experiência. Por favor, explique os versos sagrados à medida que seu significado lhe ocorrer. O taciturno guru costumava dar essas instruções a um discípulo próximo. Guiarei meus pensamentos para que faça a interpretação correta. Dessa maneira, muitas das percepções de Lahiri Mahasaya vieram a ser registradas, com copiosos comentários feitos por vários estudantes. O mestre nunca recomendou a crença submissa. Palavras são apenas cascas, dizia. Adquire a convicção da presença de Deus através de seu próprio contato jubiloso ao meditar. Fosse qual fosse o problema do discípulo, o guru aconselhava a Kriya Yoga como solução. A chave da yoga não perderá sua eficácia quando eu não mais estiver presente no corpo para guiar meus discípulos. É uma técnica que não pode ser encadernada, arquivada e esquecida como inspirações teóricas. Continue incessantemente na senda de libertação através da Kriya, cujo poder reside na prática. Eu próprio considero a Kriya o mais eficaz recurso de salvação pelo esforço pessoal, que já foi desenvolvido na busca do ser humano pelo infinito. E Kebalananda concluiu com este intenso testemunho. Por meio de seu uso, o Deus onipotente, oculto em todos os homens, tornou-se uma encarnação visível no corpo de Lahiri Mahasaya e de alguns de seus discípulos. Um milagre crístico realizado por Lahiri Mahasaya ocorreu em presença de Kebalananda. Meu santo tutor um dia repetiu a história com os olhos distantes dos livros de sânscrito abertos sobre a mesa.
Um discípulo cego, Ramu, despertou minha compaixão ativa. Por que não teria luz em seus olhos quando servia com tanta fidelidade ao nosso mestre, em quem a divindade resplandecia plenamente? Certa manhã tentei falar com Ramu, mas ele se sentava pacientemente durante horas, refrescando o ar em torno de seu guru com um pulká, abanador feito à mão de folhas de palmeira. Quando afinal o devoto saiu do aposento, eu o segui. Ramu, há quanto tempo você é cego? Desde o nascimento, senhor. Nunca meus olhos foram abençoados com um vislumbre do sol. Nosso guru onipotente pode ajudá-lo. Suplique-lhe, por favor. No dia seguinte, Ramu aproximou-se timidamente de Lahiri Mahasaya. O discípulo sentia quase vergonha de pedir uma riqueza física que fosse acrescentada à sua superabundância espiritual. Mestre, o iluminador do cosmos está no Senhor. Rogo que traga sua luz a meus olhos para que eu possa perceber o tênue resplendor do sol. Ramu, alguém o induziu a colocar-me em posição difícil. Eu não tenho o poder de curar. Senhor, o infinito dentro do guru certamente pode curar. Isso é bem diferente, Ramu. Para Deus não há limites. Ele que acende as estrelas e as células da carne com misteriosa refulgência de vida. Seguramente pode trazer-lhe o brilho da visão aos olhos. O mestre tocou a testa de Ramu no ponto entre as sobrancelhas. Conserve sua mente concentrada aí e cante com frequência o nome do profeta Rama durante 7 dias. O esplendor do sol terá uma aurora especial para você. Pronto, em uma semana aconteceu. Pela primeira vez, Ramu contemplou a bela face da natureza. O Deus onisciente havia, sem erro, orientado o discípulo a repetir o nome de Rama, por ele adorado acima de todos os santos. A fé de Ramu foi o solo arado pela devoção, onde germinou a poderosa semente da cura definitiva plantada por seu guru. Kebalananda guardou silêncio por um momento e depois prestou novo tributo a seu guru. Era evidente em todos os milagres realizados por Lahiri Mahasaya que ele jamais consentia ao ego considerasse a força casual. Por sua perfeita submissão ao supremo poder de cura, o mestre permitia que esse fluísse livremente através de si. Os numerosos corpos que foram espetacularmente curados através de Lahiri Mahasaya tiveram um dia que alimentar as chamas da cremação. Mas o silencioso despertar espiritual que ele tornou possível e os discípulos crísticos por ele formados são seus milagres imperecíveis. Nunca cheguei a ser um erudito em sânscrito, que Balananda me ensinou uma sintaxe mais divina. Bom, pessoal, esse foi o final do 4º capítulo. Na próxima live eu vou começar do capítulo 5 e mais uma vez eu vou aqui falar para vocês. Desculpem a rinite, viu, gente? Que faz eu coçar o nariz. Todos esses vídeos ficarão salvos no meu canal. Se vocês quiserem saber qual é o canal, quiserem mais informações, basta vocês virem aqui na minha página, tá bom? Na minha bio. Tem lá um vídeo fixado que vai falar para vocês qual é o canal, onde vocês vão encontrar os outros vídeos, tanto dos capítulos anteriores quanto dos próximos capítulos que eu vou ler aqui nas lives cultural, tá bom? Agradeço imensamente todo mundo que esteve aqui comigo hoje. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, obrigada pela presença, pelas curtidas, compartilhamentos e presentes. E até a próxima live, gente. Beijão!